Oi pessoal, nossa aulinha de hoje vai ser sobre relações métricas no triângulo retângulo, certo? Então bora começar a aula? Vamos lá, vem comigo. Olha só, relações métricas no triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É aquele triângulo que tem um ângulo reto. Um ângulo reto mede quanto? 90 graus, certo? Então quando a gente se deparar com uma figura de um triângulo que tem esse quadradinho aqui, ó, caracterizado com esse pontinho aqui, nós sabemos que ele é um triângulo retângulo e que isso aqui, ó, representa um ângulo reto e o ângulo reto mede 90 graus. Beleza? Então agora, como a gente vai encontrar nessa aula de onde surgiu as relações métricas. As relações métricas no triângulo retângulo. Para que servem? Servem para encontrar a medida de algum lado ou da altura de um triângulo retângulo. E como que descobriram isso? Da onde que veio isso? Veio da semelhança de triângulos. Certo, pessoal? Então, é muito importante a gente saber o que é a semelhança de triângulos. Vou dizer agora rapidinho. O que é semelhança de triângulos? É quando dois triângulos retângulos têm os mesmos ângulos. Os ângulos são congruentes. Congruentes? O que é ângulos congruentes? Todos têm a mesma medida, certo? Então, se os ângulos têm a mesma medida de dois triângulos retângulos, eles são congruentes. Tá, professor, eu preciso saber a medida dos três ângulos dos dois triângulos para saber se são semelhantes? Não. Preciso saber apenas duas medidas. Por quê? Uma das propriedades dos triângulos são que todos os ângulos internos têm que medir 180 graus. Se eles medem 180 graus, se eu souber a medida de dois, eu já sei a medida do outro, porque tem que dar 180. Beleza? Então vamos lá, continuando aqui. Desenhei um triângulo aqui, ó, bem bacana, certo? Então esse triângulo aqui é o A, o B e o C. Olha só. E eu desenhei ele, eu peguei e reparti ele no meio. Pra que eu reparti ele no meio? Outra coisa importante que eu não falei, que essas relações métricas, elas estão relacionadas aos elementos do triângulo retângulo. Quais são os elementos do triângulo retângulo? Vamos lá? Hipotenusa, catetos, altura e projeções. Projeções, o que é isso? Ó, projeção aqui, ó, do cateto C da UM, projeção do cateto B da UM. Então essas duas são projeções, essas duas medidas aqui são projeções. Então, os elementos de um triângulo retângulo: hipotenusa, catetos, altura e projeções. Então nós vamos fazer uma relação métrica entre esses elementos e vamos encontrar a fórmula dessas relações. Não vamos fazer exercícios com números por enquanto, isso só na próxima aula. A gente só está vendo aqui como que surgiu essas relações, de onde vieram, certo? Então vieram da onde? Da semelhança entre triângulos. Ó, tem um triângulo aqui, eu reparti, eu peguei ele aqui, a altura dele, e daqui eu fiz dois triângulos. Então, fiz dois triângulos. Esse triângulo tá aqui e esse tá aqui. E eu vou dizer para vocês o quê? Que esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse e a esse. Que todos esses três triângulos são semelhantes. Por quê? Porque possuem os mesmos ângulos. Certo? Ó, possuem os mesmos ângulos. Então, todos os três são semelhantes entre si. Primeira relação, vamos lá. Temos essa proporção aqui. Ó, o triângulo ABC, que eu disse que o triângulo ABC é esse, ele é semelhante... Opa, apareceu aqui um sinal gráfico aqui, tipo um rabinho de rato, de gato. Esse sinalzinho gráfico aí, quer dizer que são semelhantes, que esse triângulo é semelhante a esse. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo HBA, de onde nós temos essa proporção e de onde surgiu essa relação. Essa fórmula, é isso que vai importar para a gente utilizar para encontrar alguma medida que esteja aqui dentro dessa fórmula. Então, vamos lá. O triângulo ABC é esse e o triângulo HBA é o de baixo. Então, A está para C. Então, qual é o triângulo ABC? Esse. Qual é o triângulo HBA? HBA é esse.
O que eu fiz? Eu peguei esse aqui, ó, é o mesmo que esse. Eu peguei ele e revirei, certo? Para ele poder ficar parecido com esse. Um ângulo reto lá para cima para a gente poder visualizar melhor a nossa proporção ou a nossa comparação. Então, o A está para C. O A está aqui. E o C está aqui. Então, A está para C, assim como o B, desse aqui, né? O B está para H, ó, na mesma posição, certo? Por isso que eu fiz essa virada nele, para a gente poder visualizar melhor esta proporção aqui. Então, o que nós temos? A vezes H, então AH é igual a B vezes C. B vezes C. Ainda dentro dessa semelhança desses dois triângulos, temos outra relação métrica, que é essa aqui. Se A ao quadrado é igual a AM. Então, desse triângulo aqui, ó, o ABC, o A está para o C, então o A está para o C. Notem que eles estão na mesma posição, A e C. Assim como o C está para o M. Onde é que está o C aqui? O C. Onde está o C? O C de quem? Do ABC. Aqui, o C do ABC está para o M desse aqui, ó. Então, o C está para o M, certo? Então, dessa proporção surgiu essa outra relação. Agora, nós vamos para a semelhança entre o triângulo ABC, entre o grande, e o HAC. HAC é esse aqui, que eu fiz a mesma coisa. Revirei ele para ele poder ficar parecido na mesma posição desse, ó, com o nosso ângulo reto para cima. Dessa semelhança aqui, ó, surgiu essa proporção e surgiu a outra relação métrica. Então, o A está para o B, assim como o B está para o N. Então, vamos lá. O A aqui está para o B aqui, assim como o B aqui está para o N, aqui, ó, B e E, certo? Então, ficou P ao quadrado igual a AN. Professora, não posso pegar e cortar aqui, ó, B com B e ficar... Não precisa ficar B ao quadrado? Por que aqui eu não posso cortar? Porque aqui nós temos uma igualdade, certo? Nós não temos uma multiplicação. Nós estamos falando de proporção. Então, como é que eu acho uma proporção? O produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos, certo? Vamos ver isso em outra aula. Então, por isso que aqui ficou B ao quadrado. Eu não posso simplesmente cortar aqui, ó, porque aqui é uma igualdade. Agora, a semelhança entre o HBA. Onde é que está o HBA? Aqui, esse aqui, né? Que eu revirei ele, ele ficou aqui. HBA, ele é semelhante ao HAC. HAC é esse que eu revirei também. Então, os dois ficaram com um ângulo reto para cima para eu poder visualizar. O H está para o N, então primeiro é o HBA. HBA é aqui, né? O H está para o N, olhem. H está para o N, assim como o M está para o H. Onde é que está o M? O M de quem? Do HBA. O M do HBA está aqui. E o H aqui. Então, dessa relação aqui, dessa proporção, nós ficamos o quê? Com H ao quadrado, H vezes H dá H ao quadrado, que vai ser igual a N vezes o M. Então, encontramos essas fórmulas. Temos mais uma? Temos. Uma outra relaçãozinha assim que é bem fácil, né? Porque só como é que eu posso achar a hipotenusa sabendo o valor das projeções? M mais N vai ser igual a hipotenusa. Então, a hipotenusa também eu posso encontrar se eu souber o valor do M e o valor do M. N mais M é igual a hipotenusa. Então, nós temos essa outra relação. Então, como eu falei, estou demonstrando aqui de onde vieram as relações métricas do triângulo retângulo.
mais uma vez, a nossa principal relação métrica, a que mais usada, a mais famosa do mundo, é a relação do Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso na próxima aula. Deu, pessoal? Então, aqui provamos de onde vêm as relações métricas. Gostaram? Curtam, se inscrevam no canal, deixem comentários e vamos para a próxima aula.